Bem-vindo a mais um episódio deste podcast. O tema de hoje a ser tratado é: se há dias alegres, também existem dias tristes, e que tanto um como o outro são criados por Deus. A base para este título está em Eclesiastes 7,14. Partindo do texto de Eclesiastes, a Escritura diz: no dia da prosperidade regozija-te, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Esse é o texto de Eclesiastes 7,14, mostrando para nós: se vivenciamos os dias bons, venhamos a estar cientes que os dias maus existem. Não venhamos a desconsiderar essa possibilidade. Podemos tomar como ponto de apoio outros versículos também no mesmo capítulo. Capítulo 7, versículo 3 de Eclesiastes diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. Vejamos que um coração preparado encara a situação de maneira diferente daquele coração que não está preparado. E o versículo 4 do mesmo capítulo diz assim: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ou seja, não vale a pena muitas das vezes nos encantar só com aquilo que vem aparentemente parecendo ser bom. Mas o sábio pondera, o sábio medita. Se a situação agora é de um jeito, daqui a pouco ela pode mudar. E se ela pode mudar, ele procura estar preparado. Ele é como a formiga, como diz a palavra de Deus. Ainda que o tempo não é para a fruta, o tempo não é para a colheita ou de descanso, ele está trabalhando, mas se o tempo é para descanso, é para a colheita, também ele está atento, procura estar ali fazendo algo que vai trazer resultado para ele. Vemos outra parte de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, dizendo: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Então a palavra está dizendo: felicidade é possível, é comum nos dias da mocidade, mas também está mostrando que também é comum acontecer vir os dias maus. A Escritura não está omitindo isto. Os dias maus existem, mas aqueles que se preparam para os dias maus têm um resultado diferente. Vejamos agora, para finalizar, sobre a realidade dos dias maus, que pode acontecer tanto com um quanto com o outro. Vejamos um exemplo em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ouvinte, se observamos aqui no texto, vemos que a chuva veio nas duas situações. Vemos que a situação difícil existiu aqui nesse contexto. As correntes vieram, as torrentes vieram, correram sobre as casas. Só que havia diferença: uma casa estava edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. Devemos observar como estamos edificando a nossa casa, a nossa vida, como está sendo fundamentada, porque diante dos dias maus, a fundamentação individual de alguém o faz ter sucesso, o faz encarar a situação diferente. Podemos observar isso na vida prática. Quem investiu na sua vida prática, valorizou o momento diante da situação, às vezes de uma situação econômica, de uma situação desagradável, consegue superar, consegue se sobressair. Assim a Bíblia está mostrando para nós: se temos fundamentação, se temos base, algo armazenado, o momento difícil, quando vier, iremos encará-lo de uma forma diferente. Ouvinte, desejo que este pequeno podcast possa ter sido útil para você.
e que você possa ter um esclarecimento, refletir e alcançar algo de bom para você. Agradeço a tua atenção e te espero no próximo podcast. Obrigado.